Boa tarde a todos e todas. Me desculpem porque eu comecei a fazer a live, mas foi informado que eu estava sem som. Na verdade, não conectei bem o fio do fone. Mas vamos lá. Deu um pequeno travamento aqui. Mas vamos lá. Está todo mundo me escutando bem agora? Agora sabe. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu sou Cláudio Carneiro, sou licenciado em História e estou falando aqui da cidade de São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo Baiano. De vez em quando eu gosto de fazer umas lives para tratar de diversos temas. E hoje foi um dia desses. O que vamos falar hoje é sobre letramento histórico. Antes de a gente entrar no conceito de letramento histórico, eu vou ler para vocês o conceito da professora Magda Becker Soares para vocês entenderem o que é letramento. Segundo essa professora, letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Esse é o conceito de letramento da professora Magda. Aí vocês me perguntam, e o que é letramento histórico? Beleza. Todos nós precisamos de perspectivas, de referências para nossas vidas, para ajudar a nos entender e entender o mundo que está ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo. Então, a referência que eu utilizo para tentar compreender o mundo, para não soar muito arrogante, quem consegue compreender o mundo? Às vezes a gente não consegue compreender nem a gente mesmo, mas a gente busca compreensão. Então, eu busco compreender o mundo usando como referência os autores que estão em minha estante. Então, usando o referencial de letramento que a professora disse, eu li aqui. Letramento histórico é você buscar, com o seu conhecimento que você tem das suas leituras de história, buscar compreender ou entender as coisas que estão acontecendo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Porque o que acontece? Quando estamos na escola, a gente tem a disciplina História. Nessa disciplina de História que a gente passa pelo primário, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, o que é que a gente aprende? A gente aprende conteúdo. Mas esse conteúdo é aprendido para ser utilizado com um objetivo futuro que você tem, passar no vestibular, ser aprovado na universidade, em um concurso público, e ter o conteúdo mínimo sobre o país que você mora e os países que são relevantes para a nossa sociedade. Pelo menos o que a nossa grande mídia considera como relevante. Entendeu? Aí vamos lá. Só que o que acontece? As práticas dessa ciência não são ensinadas nas escolas. E não é culpa dos professores, não é culpa da escola. Os professores têm que atender a demanda das regras que o Ministério da Educação determina. As escolas têm que trabalhar com os objetivos de aprovação, porque essa é a realidade deles. Eles apresentam aquilo e cabe ao aluno buscar o caminho dele. Então o que acontece? Só que infelizmente as práticas históricas não são trabalhadas. São trabalhadas as práticas de humanas. Porque toda ciência tem as suas práticas. Só que temos, como eu falei, o colégio é limitante não por conta dela, mas por conta de toda circunstância. Então vamos lá. O letramento histórico é quando a gente utiliza o nosso conhecimento histórico para entendermos as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, hoje mesmo é o dia da Revolução do Haiti. O Haiti é um país das Américas que tem uma relação com o Brasil muito próxima. Ultimamente, tropas brasileiras, alguns anos atrás, estiveram no Haiti. Hoje o Haiti continua na mídia, porque a gente recebeu refugiados do Haiti, teve toda aquela situação de homicídio do presidente de lá,
toda aquela confusão, a sociedade muito complicada, com crises grandes, e simplesmente a gente conhece quase nada do Haiti. A gente conhece muita coisa da Europa, dos Estados Unidos, a gente conhece pouco da América Central, pouco da América do Sul. E isso é uma coisa terrível. Como é que a gente vai conhecer mais os países europeus e não conhecer nossos próprios vizinhos? Ou os próximos, como nós, como o Haiti? O Haiti tem uma história bem interessante. O Haiti, houve uma revolução no Haiti. Os escravizados que estavam lá simplesmente se revoltaram e mataram todos os opressores, todos os escravizadores. E o Haiti se tornou independente por um período de tempo, até que a França, que era o país que dominava ele, através do sistema de colônias, mandou suas tropas e impôs de novo o seu poderio sobre aquele país. Houve alguma coisa na mídia sobre o Haiti? Não. Nada. Nem mesmo uma menção. Por isso que eu gosto de trabalhar com as minhas referências. Aqui temos um grande autor, que é o Marc Bloch. Ele tem um ditado bem interessante. É: compreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Então, os historiadores, eles não estudam o passado pelo passado. Eles estudam o presente, utilizando o passado como referência para compreendê-lo. A ciência que estuda o passado pelo passado é a arqueologia, que é uma ciência fantástica e fabulosa. Mas a história não. E precisamos da história para termos essas referências, para termos um ponto de partida, para compreendermos as coisas como elas estão acontecendo. Tudo tem causa, origem, causa e consequência. E como obtivemos o conhecimento das origens? Pela história. Porque tudo tem um ponto de partida. As coisas simplesmente não apareceram de uma hora para outra pronta no mundo. Há processos de transformações, há processos de mutações. As coisas não nasceram prontas. A gente vive hoje numa sociedade muito acelerada e com certas perspectivas simplistas. Tem gente que acha que a comida nasceu no supermercado. Não. Houve todo um processo para que aquela comida chegasse lá e você pudesse comprá-la. É isso que as pessoas têm que entender. A origem da comida está na terra. Alguém plantou, cultivou e produziu aquele alimento. Vendeu, transportou, industrializou e chegou no supermercado. Então é isso que a gente tem que trabalhar hoje em dia. Temos que compreender as coisas pelo que elas são, no seu contexto, na sua perspectiva, para a gente não ficar simplesmente perdidos. Porque o que acontece? Os jornais, a televisão, a mídia, ela não tem a obrigação de transmitir conhecimento. Ela tem a obrigação de informar. Simplesmente está informando o que está acontecendo. O conhecimento sobre aquilo, cabe às pessoas buscarem. Aonde? Nos livros, em sites sérios que tem na internet. Porque na internet é um mundo complexo. Tem bons sites, boas referências e péssimas referências. Cabe à pessoa que está pesquisando, que está estudando, ter esse cuidado. Então, para isso, a história, a ciência da história, a metodologia da história é excelente. Às vezes, um historiador pode lhe orientar, mas mesmo os historiadores têm que ter cuidado. As apropriações do passado, que algumas pessoas fazem, é um risco muito grande. Sabe onde vemos hoje isso, atualmente?
no Afeganistão. O Talibã, aquele grupo de lá, ele se apropria do passado. O que é isso? O que é se apropriar do passado? É arrancar o passado do lugar? Não. O que é se apropriar do passado? É você dar informações de um passado que não aconteceu, que não é verdadeiro, mas que a pessoa apresenta como verdadeiro. É achar que o passado, em determinado momento passado, o mundo era perfeito. Não tinha problemas, todo mundo vivia como se deveria viver. O Talibã faz isso. O Talibã apresenta um passado baseado em uma interpretação muito particular, condenável pela maioria dos muçulmanos, de uma realidade totalmente diferente. E querem fazer disso no presente. Isso é um discurso que eles fazem. A interpretação que eles fazem da lei islâmica é a interpretação deles, não é o que a lei islâmica diz. É isso que a gente tem que entender. Então eles estão usando uma visão errada do passado para determinar ações no presente. Aí é que a falta do conhecimento histórico causa um problema. Porque para algumas pessoas que não conhecem o próprio passado, não conhecem a sua própria história, vai achar que aquilo é verdadeiro, vai achar que aquele discurso é real, ou que aquele discurso merece ser defendido. Isso é terrível. Isso justifica inúmeras atrocidades. Então, por isso que o conhecimento do passado para a compreensão do presente é extremamente importante. Por isso que você entender como pensar historicamente se faz urgente. Porque nós vivemos no tempo presente. Mas nosso tempo presente, como diz a professora Lilian Schwartz, está cheio de passado. A gente não surgiu do nada. Teve inúmeras pessoas que viveram antes de nós. E se você apresenta uma visão do passado distorcida, irreal, para justificar uma ação, você está defendendo um ponto de vista com interesse. E isso é errado. A gente tem que trabalhar com o relato da história, o relato verdadeiro. O que mais se aproxima da verdade, de acordo com o que você usar como fonte, como documentos, como relatos. E quem tem esse compromisso é o historiador. O historiador tem compromisso não é com ideologia, não é com ponto de vista, não é com achismo. Como diz o grande Eric Hobsbawm, o compromisso do historiador é com a verdade. Então, quando você ver alguém falando do passado, ou com a expressão muito comum, a história nos diz isso, a história nos diz aquilo, a história nos ensina isso, a história nos ensina aquilo, tenham muito cuidado com essas pessoas. Que objetivos essas pessoas têm? Que interesses essas pessoas têm? O conceito de imparcialidade funciona no mundo judiciário, mas no mundo histórico não. Todas as ações humanas possuem intenções. Cabe aos adultos, às pessoas que têm uma certa consciência do que estão fazendo, saber que intenções são essas. São boas intenções? São más intenções? São intenções que vão comprometer toda a sociedade? Então fica aqui o meu alerta. Desconfie sempre. Busque sempre a informação. E onde é que você vai encontrar essas informações? Infelizmente é por leitura. A única forma de obter conhecimento é por leitura, por estudo, por ouvir as pessoas corretas falando. Desenvolva seu senso crítico. Se essa pessoa é um político e está prometendo, analise o que ele já fez no passado. Veja suas referências. Veja o que ele está querendo fazer com aquele discurso. Porque é muito simples você gostar do que é simpático a você. É ótimo.
mas no mundo real isso não funciona. Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou ligar a luz porque escureceu aqui. Desculpa, viu, pessoal, mas sabe aqueles situações a gente tem que fazer tudo. Não temos assistente aqui. Pois é. E para isso, eu indico bons autores. Eu vou indicar aqui um autor fantástico. Um autor estadunidense que infelizmente não está mais entre nós, já faleceu. Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios. Está aí um livro que a maioria das pessoas deveriam ler. Um livro de leitura fácil. Não é um livro denso. O Carl Sagan tem uma coisa muito legal. Nos livros dele, ele escreve o livro como se estivesse conversando com o leitor. E ele é uma pessoa que é divulgador de ciência. Não é só um cientista. Então, o divulgador de ciência, o que é que ele consegue fazer? Ele consegue falar de algo complexo de forma simples, dirigida para o grande público. É algo que eu estou tentando buscar. Eu estou tentando buscar isso. Eu não gosto de falar para os meus pares. Eu não gosto de falar para as pessoas que eu sei o que elas sabem. Não, eu gosto de falar para todos os públicos. O grande desafio é falar de uma forma que tenha conteúdo e todo mundo entenda. Porque não adianta. Não adianta você fazer um trabalho muito bom, escrever um texto fabuloso e ninguém lê. Então, isso que o Carl Sagan fez, que é divulgação científica, isso que deveria ter mais no Brasil. No Brasil, a gente tem uma demanda muito grande de falta de intelectuais e de divulgação científica. Temos grandes intelectuais. Grandes. Agora, o que a gente precisa é de pessoas que se comprometam a divulgar isso. Que o Carl Sagan fazia. Carl Sagan dava palestras, fazia um programa fabuloso na televisão chamado Cosmos. Se você procurar no YouTube, tá lá. Então eu vou ligar aqui só uma frase, um trecho do livro perfeito que o Carl Sagan diz aqui, ó. É desanimador descobrir a corrupção e a incompetência governamentais. Por exemplo, mas será melhor não saber a respeito? A que interesses a ignorância serve? Se nós, humanos, temos uma propensão hereditária a odiar os estranhos, o único antídoto não é o autoconhecimento? Se ansiarmos por acreditar que as estrelas se levantam e se põem para nós, que somos a razão da existência do universo, a ciência nos presta um desserviço esvaziando nossa presunção? Isso aqui é perfeito, gente. Eu vou até repetir. É desanimador descobrir a corrupção e a incompetência governamentais. Por exemplo, mas será melhor não saber a respeito? A que interesses a ignorância serve? Se nós humanos temos uma propensão hereditária a odiar os estranhos, o único antídoto não é o autoconhecimento? Se ansiarmos por acreditar que as estrelas se levantam e se põem para nós, que somos a razão da existência do universo, a ciência nos presta um desserviço e esvazia nossa presunção? Será que a ciência presta um desserviço ou um grande serviço? O autoconhecimento é necessário. Como é que a gente pode compreender o outro? Como é que a gente pode compreender a sociedade se não conhecemos a nós mesmos? E qual é a forma de obtermos isso? Através do conhecimento, da leitura. De ouvir as pessoas corretas. Carl Sagan é dos Estados Unidos da América. Ele está falando dos políticos dos Estados Unidos. Mas algumas situações são universais. Então, o letramento histórico ou letramento científico serve para isso. Você absorve as notícias nos jornais, busque outras fontes. Você está informado, aconteceu isso. Como eu dei o exemplo do Afeganistão. Como eu dei o exemplo da ausência de informações sobre o Haiti. O Haiti é muito próximo a nós. Mais próximo do que algumas pessoas podem querer entender. O Haiti foi uma ex-colônia, nós também fomos colônia. O Haiti sofreu malefícios por conta da escravidão atlântica.
Nós também sofremos por conta disso. Estamos sofrendo até hoje. Então, quando eu falo que eu venho aqui fazer uma live e falar sobre letramento histórico, é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou determinando o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que é certo, o que não é errado. Eu estou pedindo para as pessoas absorverem conhecimento, lerem bons livros, buscar bons autores, para poder compreender o mundo que está acontecendo. Porque o mundo é acelerado. As coisas estão acontecendo numa rapidez incrível. E você pergunta, por que aconteceu isso no Afeganistão? A que me importa que eu estou no Brasil? O que isso vai mudar na minha vida? Muita coisa. É uma coisa que a gente não aprendeu. Sabe aquele ditado? A história nos serve para aprender com o passado e construir um futuro melhor? É uma frase ótima, mas que infelizmente ainda não aconteceu. O que não faltam são exemplos que as pessoas não aprenderam nada com o passado. Poderia servir como piada, mas é uma coisa trágica. O que é que aconteceu quando a Primeira Guerra acabou? Pouco tempo tivemos a Segunda. Aprendemos com o passado? Aprendemos com a realidade? Aprendemos com os fatos? Observe a Afeganistão. Teve um período de dominação soviética. Teve um período de dominação dos Estados Unidos. 20 anos. E o Talibã voltou. Veja o nosso país. Nosso país, basicamente, em pleno século XXI, continua agrícola. Cadê a industrialização? Cadê a produção de tecnologia? Éramos uma potência agrícola no século XIX. E hoje, no século XXI, continuamos uma potência agrícola. Ótimo. Parabéns. Mas será que é só isso? Não está na hora de a gente começar a analisar o nosso próprio país? Usando todas as referências que temos do conhecimento, da leitura? Para mudar uma sociedade para melhor, precisamos primeiro mudar nós mesmos. Para sermos povos melhores, precisamos ser indivíduos melhores. Então, aqui fica a minha dica. Quem for da área de humanas, temos aqui o grande escritor Mark Bloch, que é um autor fabuloso para quem trabalha com humanas. E Carl Sagan, que é para todos os públicos. Carl Sagan é uma coisa fabulosa. Qualquer público, qualquer pessoa pode ler e gostar de Carl Sagan. E se é uma coisa interessante no campo da história, é que todo mundo tem alguma curiosidade histórica. A história como disciplina ou como ciência tem uma grande vantagem. Ao menos, se ela não é amada por alguém, ao menos não é odiada pela maioria. Todo mundo tem uma curiosidade histórica. Todo mundo tem uma pergunta sobre o passado. Então vamos responder essas perguntas. Hoje em dia é tão fácil. Hoje em dia, para você ter acesso a um livro, é muito fácil. Você vai na internet, você pode baixar um livro em PDF, você pode comprar um livro pela internet se sua cidade não tiver uma livraria. Você pode ir numa livraria. Então, gente, vamos praticar isso. Vamos praticar, vamos trabalhar. Vamos desenvolver nosso letramento histórico. Vamos mudar nossa perspectiva do mundo, nossa visão. Vamos ampliar. Não vamos ficar limitados por conteúdos pequenos que os jornais transmitem. Os jornais têm sua função. Eu acho fantástico. Eu acho que todo mundo deveria assistir seus jornais diariamente. Mas vamos além. Vamos usar essas referências. E quem sabe ter uma esperança que podemos melhorar como mundo. Beleza? Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, que assistiram essa live, que se prestaram a ouvir essas pequenas informações que eu estou passando por aqui. É uma forma, eu considero essas lives aqui uma forma de eu praticar um pouco o conhecimento que eu venho buscando. Eu estou aqui no sentido de transmitir o conhecimento.
de estimular as pessoas a lerem, de estimular as pessoas a questionarem, se perguntarem, em um sentido positivo. Eu não quero criar pessoas revoltadas com a sociedade, com a vida. Não! O que eu estou levando aqui, as pessoas, é uma curiosidade. Vamos ler sobre isso? Se está acontecendo aquela situação no Afeganistão, vamos procurar um autor que fale sobre ele. Se hoje é o dia da Revolução do Haiti, vamos procurar um autor que fale sobre o Haiti. Se estamos nessa situação do Brasil, vamos procurar um autor que fale sobre o Brasil atual. E quem sabe, mudar nossas perspectivas. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Vida longa e próspera.